Podemos começar? Damos as boas-vindas a todos os presentes, aos participantes desse simpósio internacional Pensar e Repensar a América Latina. Hoje tivemos um dia maravilhoso, com muitas mesas de debates, e estamos encerrando com essa conferência também, com a presença do professor Cedi e da professora Amália Inês, que vão nos brindar com uma conferência. Bom, para coordenar os trabalhos, nós temos já à mesa a professora doutora Marilene Proença. Ela é professora do PROLAN e professora titular em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP. Então, passamos a coordenação dos trabalhos, então, à professora Marilene. Muito obrigada a todos. Bom, boa noite para todos e todas presentes. É uma grande satisfação a gente iniciar essa sessão do segundo dia de trabalho do Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina. E hoje, com uma mesa composta por dois professores, que são referência para os estudos latino-americanos e que vão nos brindar com as suas discussões a respeito do pensamento político-social latino-americano e as novas formas de integração. O professor Cedi Irano e a professora Amália Inês Geiragues de Lemos. Nós vamos, então, convidá-los para estar aqui conosco. Nosso tempo de trabalho vai até às 22 horas. E se nós conseguirmos ter algum espaço de debate, nós vamos também poder ocupar esse espaço, aproveitando a presença dos dois professores. Então, eu chamo à mesa a professora Amália Inês Geiragues de Lemos. A professora Amália possui graduação em Geografia na Universidade de Cuyo, em Mendoza, o mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, em 1972, e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, em 1980. Atualmente é professora convidada da Universidade de Barcelona, é coordenadora de projeto de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, da CAPES, é professora titular da Universidade de São Paulo e professora convidada da Universidade Complutense de Madrid. Ela tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia humana, atuando principalmente nos seguintes temas: geografia urbana, modernidade, metrópoles, comércio e consumo, espaço e globalização. E é coordenadora atualmente de um grupo de estudos sobre consumo, que inclui as universidades da América Latina e da Europa. Seja bem-vinda, professora Amália. Vamos chamar para compor a mesa o professor Cedi Irano, que possui graduação em Ciências Sociais em 1964, mestrado em Sociologia em 72 e doutorado também em Sociologia pela Universidade de São Paulo em 1987. Foi um dos professores fundadores do PROLAN em 1988 e coordenador do programa no período de 1990 a 95. Também foi diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, de 2002 a 2005, e pró-reitor de Cultura e Extensão, de 2005 a 2007, da Universidade de São Paulo. Em 2010, recebeu o título de professor emérito da Universidade de São Paulo. Entre outras atividades, ele é presidente do Conselho Editorial do Cadernos PROLAN USP e coordenador executivo do Programa de Bolsas de Intercâmbio para alunos de graduação da Universidade de São Paulo, além de membro do Conselho Universitário da Universidade de Campinas e membro do Conselho Editorial da editora da USP.
Foi também membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, de 2006 a 2012. Possui experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento, atuando principalmente nos seguintes temas: América Latina, Leste Asiático, desigualdade, pobreza, trabalho e violência. Foi professor convidado e proferiu inúmeras conferências e palestras nas seguintes universidades: Universidade de Harvard, de Bolonha, de Gênova, de Salamanca, de Barcelona, de Sevilha, de Huelva, de Coimbra, de Sofia, Universidade de Kyushu, Universidade de Osaka, de Kyoto, de Estudos Estrangeiros, de Buenos Aires, Guadalajara, Santiago do Chile, Universidade Ricardo Palma e muitas outras. Na Universidade de Tenri, no Japão, ele foi finalmente professor titular, visitante do Departamento de Estudos Brasileiros. Então é uma honra a gente também receber nessa mesa o professor Cedi Irã. Então, nós vamos iniciar os trabalhos com a professora Amália Inês. Boa noite para todos. Realmente, muito obrigada por estar nestes momentos aqui. Eu também fui das fundadoras do PROLAN. E agora eu vou contar o que vocês não falaram ontem. Naquela época, os departamentos funcionavam através de plenárias. E as plenárias nomeiam um colega meu para participar do convite que havia feito o reitor para organizar um curso interdisciplinar. E o colega foi um dia, 2 dias, e chegou e disse: não nos interessa isso, não é bom que nós façamos parte desse grupo, porque vem de cima a ordem, e então as bases não haviam decidido que teríamos um curso interdisciplinar. E eu disse: como não vamos a fazer? Temos que estar lá, sim. Imagine um estudo de Latinoamérica sem geógrafos, não tem espaço. Aí ele respondeu: bom, se te interessa, vou dar seu nome. E fui a parar no PROLAN, na organização do PROLAN. E aí havia um outro elemento que era novo para nós, e que eu acho que espantou meus colegas: o fato de ser interdisciplinar, porque nós não sabíamos como agir na interdisciplinariedade. E o PROLAN foi muito interessante, porque desde o primeiro dia do trabalho, já era interdisciplinar. E eu cheguei com o professor Cedi, uma professora Rebeca Scherer da FAO, e a disciplina nossa se chamava História, Sociedade, Espaço 1 e 2. O professor Cedi dava História, Sociedade, Espaço com a gente da História e a Sociologia, né? Que era número 1. E eu dava História, Espaço com a professora da FAO e eu. E aí, que eu descobri nesses fatos, que era o diálogo a base da nossa vida. Porque no diálogo a gente expõe o que sabe e aceita o que não sabe, aprendendo coisas novas. Então, essa foi uma experiência que a gente viveu muito. A outra coisa que não se falou ontem
é que só pudo ser efetivo o fato de organizar-se um estudo de América Latina porque os militares antes não permitiam. Para sair eu do Brasil, eu moro no Brasil, e eu cheguei ao Brasil em 1964. Estou fazendo 50 anos este ano, na próxima semana que vou festejá-lo. Mas eu moro no Brasil desde 1969, casada com brasileiro. Para sair do Brasil, eu tinha que pedir visto de saída e visto de entrada. E teve uma vez que deram o visto de saída para meu marido brasileiro e para mim não. Então, os militares jamais permitiriam que se formasse um grupo interdisciplinar de América Latina, porque havia terror, porque era a época de que todos os países, a maioria dos países do Cone Sul, especialmente, estavam sobre regime militar. Lembro que o dia que se inaugurou o PROLAM, estava conosco Montoro, está lembrado esse dia? E saiu esta conversa, e eu contei isso, sabe, senhor governador, que eu tinha que pedir visto de entrada e visto de saída todos os anos, porque eu ia passar Natal e Ano Novo na minha família. E todos os anos eu tinha que pedir visto de entrada, visto de saída e visto de entrada. A coisa mudou com a democracia. Com a democracia se abriram as fronteiras. Então, eu acho que isso também vale registrar, que a democracia permitiu que se formasse este grupo de estudos latino-americanos. Bom, além de agradecer por este convite que me fizeram para estar aqui, quero fazer um outro depoimento. Tenho mais de 50 alunos que já defenderam mestrado e doutorado, e entre os quais uns 15 são do PROLAM. E hoje, vários deles estão fazendo pós-doutorado comigo. Então, isso me deixa muito orgulhosa de ter tido um pessoal tão diferente, que não eram geógrafos. Os geógrafos iam com outras pessoas. Tive pessoas de várias formações e que tivemos trabalhos muito bem feitos. Também outra coisa, desde o México à Patagônia. E vários dos que estão hoje na Universidade de São Paulo foram nossos alunos nesse dia. Então, eu acho que nisso também foi uma coisa muito boa. Alunos no México, na Colômbia, vários da Argentina e muitos do Brasil. Bom, vou entrar a falar agora do conhecimento da geografia na América Latina. A América Latina, depois da independência, todos os países depois da independência, e a possibilidade de entrada no mercado econômico internacional, precisava saber que tinha, que riquezas tinham seus territórios, porque a geografia nasce como consequência de que França precisava justificar os seus, a geografia como ciência sistemática na universidade. A França precisava justificar seu imperialismo e a Alemanha precisava organizar seu Estado-nação que ainda não o tinha. Então, enquanto França se preocupa em organizar uma geografia humana que lhe interessava mostrar os povos e as coisas que existiam nos países, a Alemanha estava interessada em mostrar o Estado e o espaço vital que precisava o Estado. Essas são as origens da geografia humana, porque a geografia física começa a existir no mesmo momento que os países do que chamaríamos hoje do primeiro mundo, Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos, já estavam organizados como estados nacionais. E a ciência começa a tomar, o conhecimento científico, através do que nós chamamos modernidade, começa a tomar dois caminhos. O passado pertencia à história.
O presente pertencia à sociologia, à sociedade, à política, à ciência política, e o econômico, à economia. E a geografia e a antropologia não tinham lugar nem no presente nem no passado, porque a natureza não existia como base natural ou como base própria do conhecimento científico. Então, a partir do momento que existem os interesses econômicos do capitalismo, existe a geografia física. Mas a geografia humana, isso no final do século XIX, mas a geografia humana só começa a existir a partir do século XX, nos primeiros anos do século XX. Bom, quando chega a América Latina, embora Humboldt, que nós consideramos que é o pai da geografia física, esteve em América Latina, no Peru, que ele descobriu várias coisas, o grande deserto de América Latina, que começa no sul do Peru e termina no sul da Patagônia, que ele faz estudos do clima, das temperaturas, enfim, que passa por México, que ele escreve a primeira geografia regional da Nova Espanha, no México, e que os mexicanos detestam porque foi a base teórica, a base empírica que tiveram nos Estados Unidos para fazer a guerra contra México, né? Humboldt não teve maior influência na geografia da América Latina. A influência da geografia da América Latina começa mais ou menos em 1910, com os estudos institucionalizados nas universidades. O Brasil não entra ainda aí. Em 1910 chega à América Latina, América inteira, também nos Estados Unidos, um francês que havia ganhado um prêmio, uma bolsa para percorrer o mundo inteiro. Vejam que beleza bolsa. Em 1910, que se chamava Pierre Denis. Pierre Denis passa por estes países todos e vai conectándose com os intelectuais da época, porque não haviam geógrafos mais. Todo mundo, os dentistas eram geógrafos, os advogados eram geógrafos, como eram historiadores, e geralmente eram advogados e dentistas, que eram todas as disciplinas que eles não conheciam. Então, Pierre Denis passa por todas estas terras e escreve em 1922 o Brasil no século XX. Mas em 1910, na Argentina, já escreve a República Argentina, que em 3 versões. Uma primeira versão que publica em Tucumán, que é o primeiro lugar onde ele está. Uma segunda versão que ele publica em Paris. E uma terceira versão que já lo junta junto com Brasil, que fica encantado com Brasil e com as palmeiras e com o clima. Lo publica en un volumen de una geografía universal, volumen 8º, acho que se llama La Geografía Universal, y en el volumen 8º le publica La Geografía Universal de la América do Sul. Bom, enquanto isso, que Pierre Denis faz os primeiros estudos da geografia, no caso do Brasil, existe no Rio de Janeiro um senhor chamado Mário de Carvalho, que era filho de diplomata, se havia formado em Paris e conhecia as concepções geográficas de Vidal de la Blache. E este homem, Carvalho, Delgado de Carvalho, traz ao Brasil os primeiros estudos que se fazem do Brasil. Delgado de Carvalho mostra o Brasil praticamente desde 1920, por aí, até que se funda a Universidade de São Paulo em 1934. Enquanto isso, passavam por aqui uma quantidade grande de grandes geógrafos franceses, né? Como passavam também muitos viajantes alemães e ingleses que deixavam suas memórias escritas do que encontravam em estas terras. Esta semana passada eu estive lendo um livro
publicado no Rio de Janeiro, que se chama assim, E a Feijoada Triunfou. E ele mostra este livro através dos viajantes, quais eram as formas de alimentar-se dos brasileiros desde o descobrimento, ou seja, desde a ocupação dos portugueses até a chegada da família real. Não haviam classes sociais. Imaginem vocês o Borba Gato se ele tinha mesa, talheres e toda essa história. Então, todas essas experiências vividas eram contadas pelos viajantes, né? E em meio disso vinham os rios, vinham as montanhas, vinham as descrições dos fatos físicos, biológicos e humanos que tinham aqueles lugares que eles percorriam. Bom, essa geografia começa a ter uma consciência um sentido mais científico a partir da inauguração da Universidade de São Paulo, do curso da Faculdade de Filosofia, dos cursos na Argentina, que começam em 1916, dos cursos no México, todos eles formados na França. Todos eles, os grandes nomes da geografia latino-americana, são formados na França. Em 1956, se realiza no Rio de Janeiro uma reunião internacional organizada pelo pela União Geográfica Internacional. Esta União Geográfica Internacional, que já era também do princípio do século, porque a partir do momento que os países tinham suas colônias, nasce a geografia junto. E nascem os grandes centros geográficos. A União Geográfica Internacional organiza, depois da guerra, um importantíssimo encontro em Rio de Janeiro. Imaginem vocês que foi aberto o encontro por Juscelino Kubitschek, né? Onde tinha mais de 1000 e tantos, 1087 participantes, e claro que os que mais haviam eram os do Brasil, 600 e tanto, e todos os outros países de América Latina foram mandando algunos que outros representantes, e todos eles, haviam 3 pessoas que se destacaram: Pierre Georges, Jean Tricard e Max Ors. Porque Pierre Georges e Jean Tricard já traziam conceitos marxistas nos seus conteúdos. Por exemplo, já começaram a falar de consumo, de produção, já começaram a falar de serviços, de trabalho, do papel do trabalho na organização do espaço, enfim. Mas, nesse primeiro momento, por influência dos próprios geógrafos do Brasil, eles não foram convidados, porque eram afiliados ao Partido Comunista Francês. Mas Pierre Georges escreve 4 livros onde mostra todo o que significava o ecúmeno e a participação do ecúmeno, que significa terra habitada. Bom, a partir de 1900, o tempo do regime militar, que geografia fazíamos até esse momento? Uma geografia descritiva, chatérrima de nomes, de alturas de montanha e de coisas porque a ciência nos havia dividido o tempo e o espaço. Enquanto o tempo era papel da história, o espaço era papel da geografia. E claro, a sociologia era a mãe, porque ela quem se dedicava à sociedade, né? Então, me lembro que agora vou contar uma anedota para vocês. Era a época do Sarney, do cruzado. Havia uma necessidade de carne louca, e a Argentina sem carne, vocês imaginam que abstinência enorme que eu tinha. E estava um dia no supermercado e escuto: está entrando carne vinda do Uruguai. Digo, do Uruguai vai ser um bife maravilhoso. E fui a fazer a fila. E a fila não andava nunca, era aquele mundo de gente que a fila não andava nunca. E então eu, ai meu Deus, tenho que ir a trabalhar e esta fila não anda.
De pronto o senhor que estava na minha frente pergunta: o que a senhora faz? Digo: sou professora. Ah, professora do quê? Digo: eu nunca digo de quê, porque quando se eu digo sou professora de geografia ou sou geógrafa, na hora perguntam onde fica, quanto mede. Bom, então eu falei assim: sou da Faculdade de Filosofia. E o cara: de que departamento? Digo: este desgraçado conhece tudo. Aí digo: departamento de geografia. Na hora perguntou: onde fica o rio tal? Digo: não sei. Como não sabe? Como não sabe? É da Nova Guiné. Aí eu, foi a mesma história que me furaram com alfinete, gritei e falei assim: imagine o senhor, não conheço nem os da Amazônia, vou conhecer os da Nova Guiné. O cara recitou a margem direita e a margem esquerda dos rios da Amazônia. Bom, a essa altura eu tinha esse tamanho. Aí então eu disse assim: bom, mas é que eu estudo as cidades. Voltei esse dia louca da vida. Estávamos tomando café, que nós chamamos a sala do café a sala da interdisciplinariedade, porque aí nos encontramos com os de história e a vezes com os de sociologia. E eu cheguei furiosa a contar isso. E disse o professor de história: não fique preocupada, disse, porque para nós perguntam na hora: em que ano casou Dom Pedro fulano? Em que ano casou não sei quê? Quando foi a guerra de não sei que lá? E o professor de sociologia que estava aí disse: para nós é pior. Não era você. E aí dice: para nós era pior, porque quando nós decimos, somos sociólogos, dice assim: ¿será que o Senhor não nos pode conseguir uma casa? Isso fez de nós o positivismo. Nos dividiu de tal maneira que, ao dividir o tempo e dividir o espaço, deixou o mais importante de mostrar, porque começou a mostrar que o espaço é um palco. E se o espaço é um palco, ele não tem nenhum tipo de importância. Como é um palco que não tem nenhum tipo de importância, porque os atores não transformam o palco, dava base a que pudesse existir o latifúndio em grande escala. Você me avise, porque eu sou capaz de falar uma semana. Aí, então, o que acontecia? Com uma ciência que não mostrava o papel do espaço, a Terra não tem valor, mas tanto a Terra não tem valor, que bem que se preocuparam em assinar a Lei de Terras em 1850, antes de que se abrisse a imigração. Que significava isso? Que o que estava ocupando a terra, que havia sido conseguida, ou através de Sesmarias, ou através, porque não se vendia nem se comprava até esse momento, era dada pelo rei, pelo rei, em nosso caso, pelo imperador. Então, a partir do momento que a geografia mostra um espaço, que é um palco, como digo, era uma ciência das mais chatas do mundo. Minhas filhas chegaram a perguntar: mamãe, como você dedicou uma vida inteira a essa coisa tão chata? Bom, e muitos de vocês devem ter pensado a mesma coisa. Era descriptiva, embora os franceses faziam umas descrições lindíssimas, e os tradicionais desta casa também fizeram umas descrições muito boas. A partir de 1975, 76, com a democracia, enfim, com o final já quase da ditadura, começa a entrar para nós uma visão marxista da relação tempo-espaço. Antes disso, os filósofos já no começo do século XX já começaram a fazer com a discussão da ciência, com a decepção da ciência e demais, que não resolvia todos os problemas, começam a ver que a divisão tempo-espaço é uma divisão arbitrária, porque não existe espaço sem tempo e não existe tempo sem espaço, porque o tempo, que é a história, se realiza em um espaço, e esse espaço é a materialização do tempo. Então, com isso, o espaço começa a se tornar apropriável, é apropriado, é construído, é produzido e é comercializado. E a partir de aí há uma outra visão do espaço. Ele é um espaço social, ele forma parte da sociedade, da estrutura social. Ele é um espaço que é histórico e ao mesmo tempo é estrutura, porque ele é produto do sistema econômico que habitamos ou que vivemos.
E além de mais, de toda essa situação, ele é um espaço que tem valores, não só econômicos. Como decía ontem o Armando, es un espacio que carrega metáforas, es un espacio que es sagrado y es profano, es un espacio que se torna metafórico, es un espacio que se torna religioso, não só religioso do ponto de vista de religião, como religioso do ponto de vista leigo, porque o que faz o político quando chega, qual é o que nos diz Brasília? Brasília nos diz, em primeiro lugar, embora os arquitetos disseram outra coisa, imaginem vocês, 2 arquitetos comunistas disseram que Brasília seria uma cidade igualitária para todo mundo e uma cidade que mostraria o dinamismo do Brasil. Não é igualitária de jeito nenhum, né? E é uma cidade feita especialmente para os militares, porque os militares, os eixos de comunicação, os militares punham um tanque e acabavam com a estrada, ninguém mais entrava, ninguém mais saía. Então, é um espaço de uma monumentalidade que mostra o que é importante para os políticos, para quem faz a política, qualquer seja a política. Então, o espaço é um elemento político, é um elemento de poder, é um elemento na Idade Média, por exemplo. Na Idade Média, quando viver na terra não era importante, o importante era a cidade do céu. Como eram as cidades? As cidades eram todas com... Por que existe o gótico? Porque o gótico é a expressão da visão do céu. Não interessa a terra. O templo era, a igreja era o caminho para o céu. Então começa a existir uma outra visão a partir da entrada de 2 elementos filosóficos importantíssimos: o materialismo histórico e a dialética, e por outro lado a fenomenologia, com os filósofos que lhe deram base tanto a materialismo histórico como a fenomenologia. E hoje em dia há um terceiro elemento muito importante, que é a cultura. A cultura produz espaço. E produz espaços muito ricos. A religião como cultura, se vocês me disserem que a Aparecida não é uma produção cultural religiosa, se vocês me disserem que o famoso Templo do Salomão não é uma produção cultural que ocupa metade do braço, então, nestes momentos, há outras maneiras de olhar a relação espaço-tempo. Nestes momentos, há outra maneira de interpretar o espaço. Ele é político, ele é fruto de políticas públicas, ele é fruto, e não só fruto, é base, é matéria-prima da especulação imobiliária. E é o produto da segregação espacial que nós vivemos. É o resultado, não é o produto. É o resultado da segregação espacial que nós vivemos. Eu costumava dizer para os meus alunos na graduação: dime quanto ganhas que te direi onde moras. Porque a favela tem 2 problemas terríveis. Não só o fato de que não tem outro lugar para ocupar porque não tem poder econômico. É o fato que as melhores terras desta bacia sedimentar as ocupa o mercado imobiliário e para eles toca as áreas de riscos, as áreas de inundação, as áreas que do ponto de vista geomorfológico não são aptas para morar. Então, hoje a geografia latino-americana está muito bem fundamentada, porque a partir de 1987, em um congresso da UGI, não me lembro em que país da Europa foi,
os geógrafos europeus perguntaram para os brasileiros por que os latino-americanos não nos reuníamos. E o brasileiro, professor da Unesp, Rio Claro, respondeu que com os governos militares não nos permitia reunirnos. Então, em 1987, ele organizou em Rio Claro, em Águas de São Pedro, mas a partir da Faculdade de Rio Claro, organizou o primeiro encontro de geógrafos latino-americanos. Nós chegávamos a 300 pessoas. Aí, então, se fez uma série de critérios, que cada 2 anos se organizaria. Um ano no hemisfério norte, outro cada 2 anos no hemisfério sul. E não teria uma formação hierárquica, não teria uma organização hierárquica. O encontro seria organizado, seria recebido pelas universidades dos países que fossem escolhidos, a partir de universidade pública em especial, e a partir de aí teríamos que extenderlo para que haya geografía en todos los países de América Latina. Bom, primeiro foi em Rio Claro, Brasil, o segundo foi no Uruguai, o terceiro foi em Toluca, em México, Ásia. A partir do Uruguai, todos os encontros tinham que dar acesso aos cubanos. Então, a partir do Uruguai, essa também foi uma história que teve pouca gente nesse que organizaram em Rio Claro, porque ninguém sabia o que era um encontro latino-americano. Era tão nova a história de sermos latino-americanos, que o que mais havia, acho que uns 4 ou 5 argentinos, um uruguaio, 2 mexicanos, pouquíssima gente, porque não sabiam que era um encontro de latino-americanos. Bom, então o terceiro foi em Toluca, o quarto foi en Toluca, hemisfério norte, o quarto foi em Mérida, em Venezuela, o quinto foi em Cuba, o sexto foi no Chile, e assim foi indo. Em 2005 foi aqui conosco, agora este próximo ano, aí foi, depois de aqui foi para Colômbia, que não havia tido nunca, Bogotá, depois de Bogotá foi para Uruguai novamente, porque tem mais país no hemisfério norte que no hemisfério sur. Embora quando tocou para nós, eu disse, nós podemos fazerlo tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Mas a Universidade de São Paulo disse, não, é aqui mesmo, não vai para o hemisfério norte, não. E aí, então, o professor era o diretor da faculdade, e aí, então, o próximo ano volto para ser em Cuba. Então, cada 2 anos, agora tem mais de 2.000, 3.000 pessoas o encontro, e os trabalhos são muito bons. Tem uma forte influência de Milton Santos, que foi um geógrafo que veio, que esteve 16 anos exilado na Europa, chegou ao Brasil em 78, foi nosso professor aqui, e ele começou a mostrar outro espaço, outra geografia, outra maneira de ver. É um espaço de fixos e de fluxos, cada vez mais é um espaço de fluxos. Nós vivemos a era dos fluxos, né? Então decían, se acabou a história, acabou a geografia também, mas a geografia e a história não podem terminar nunca. Primeiro, porque não existe sociedade sem história. Segundo, porque não existe sociedade sem história e sem espaço. Então, qualquer seja a nossa atividade técnica, científica, informacional, por mais que estemos conectados via satélite, o satélite e a via satélite estão localizados em um lugar. E essa localização significa um tempo e um espaço presente que a gente não pode deixar de analisar. Para finalizar, vou citar um professor muito querido meu e muito mais querido por CEDI, que é o professor Otávio Yanni. Eu conheci, CEDI foi aluno de Otávio Yanni, mas Otávio Yanni entrou a fazer parte da nossa realidade porque era convidado para trabalhar junto com Milton Santos. E Otávio Yanni disse assim, como metáfora, a metáfora, a viagem está sempre presente em muito do que é imaginário nas ciências sociais. Todo cientista social, entre os que nos incluímos nós, realiza algum tipo de viagem quando estuda, ensina ou investiga.
Por toda a história de cada uma de nossas ciências sociais, há sempre alguma contribuição do relato sobre outras terras, outros povos, formas de sociabilidade, culturas, civilizações. O presente e o pretérito próximo e remoto se revelam no relato, na descrição ou na interpretação de aquilo que provém dos materiais recolhidos em viagens, imaginando as formas de ser, de atuar, de sentir, de pensar ou imaginar que pode constituir o outro. Acabamos a nossa viagem. Muito obrigada. Muito lindo, né? Eu ouvi a professora Amália Inês, agradecer muito por essas reflexões, né? Por esse retorno também, essa trajetória histórica do PROLAN e da relação, né, com conhecimento no campo da geografia, da história, da sociologia, né, com a América Latina. E eu acho que agora o professor Cedi vai ter oportunidade também de fazer, né, essas reflexões. E antes do professor Cedi iniciar, queria também anunciar a presença da professora doutora Lisbeth Rebolo, que é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação do PROLAN, está aqui presente. E também informar a todos que a nossa mesa está sendo transmitida ao vivo pelo IPTV, né, que é a televisão da USP, e que, portanto, depois estará disponível também para todos nós, né, revermos as discussões e as questões que forem levantadas, não só nesta mesa, mas em todas as atividades que nós estamos realizando neste salão, nesse auditório, não é? Aqui dentro da Biblioteca Brasiliana. E eu passo a palavra, então, para o professor Cedi Irano. Boa noite. Depois da fala extremamente estimulante da professora Amália, colega, amiga de longa data, nasceu numa terra onde os argentinos dizem que fabricam o melhor vinho do mundo, Cuyo, Mendoza. Não é isso? Aliás, tem uma universidade excelente, que tem estudos latino-americanos, estudos sobre migrações, e tem também um radical pensador de esquerda, né? Que atualmente dá aula numa universidade mexicana. Né? Ah, sim, Panclini. Claro. Tudo bem. E como a Amália disse do professor Ottaviani, o professor Ottaviani é um professor que, na sua infância e juventude, viveu em Itu. Em Itu tudo é grande, não é isso, né? Muitas vezes o espaço para as pessoas é muito pequeno, mas para, né, uma série de produtos, o Itu fabrica, né, peças extremamente avantajados e robustos, né? E como ela citou essa frase do Ottaviani, e o Iani era uma pessoa que gostava de viajar muito, e aonde ele ia, ele gostava de andar bastante e ficar parado numa praça e ficar conversando com as pessoas que frequentavam a praça, né? Essa história foi o próprio Iani que me contou, né? E então eu vou contar uma história num lugar muito específico, numa terra muito não tão específica, mas de uma forma ou de outra mitificada e agigantada, que se chama Estados Unidos da América, né? No século XVIII para o século XIX, uma senhora da aristocracia de Boston dirigiu-se para o porto de Boston e lá esperou a chegada do navio negreiro, e quando o navio negreiro chegou, essa senhora comprou uma escrava para poder, né, ajudar nas tarefas domésticas, né?
Tem uma frase também antológica do Andrew Jackson, que foi presidente dos Estados Unidos, que ele dizia que nos Estados Unidos todos têm um escravo, não está certo? Então, os Estados Unidos, além dessa característica que eu disse anteriormente, tem essa característica onde todos têm um escravo. Só que ele esqueceu de dizer que era todos os brancos. E não todos os brancos, mas os brancos da elite, que um professor e o vice-governador de São Paulo disse a elite branca, né? Não é isso, né? A grande elite branca. E essa senhora comprou essa escrava e levou para a sua casa, era uma aristocrata, e deu uma educação que daria para os seus próprios filhos, e que deu para os seus próprios filhos, e de repente essa escrava começou a escrever poesias extremamente sensíveis e extremamente importantes, e os jornais, revistas começaram a publicar, mas não sabia bem quem era essa pessoa que escrevia essas poesias. E quando foi dito que quem estava escrevendo essa poesia era uma escrava, a elite branca, a aristocracia, falou: não, uma escrava não sabe pensar. Uma escrava não tem sensibilidade e nem senso artístico, e, portanto, a capacidade de compor poesia, não é isso, né? Eu estou contando essa história porque a América Latina tem muito disso. Tem, né? Tá certo, né? Uma elite extremamente minoritária e um grupo majoritário totalmente excluído. E o mais interessante que, como se afirmava que foi ela que escreveu essa poesia, aí então eles convocaram, e como a professora disse que eu passei por Harvard, felizmente eu dei uma passada lá e dei até uma palestra em Harvard, não é isso, né? Eles convocaram um grupo de professores notáveis de Harvard para examinar se aquela poesia de fato foi escrita por essa escrava. E depois de imensas discussões, reuniões, né, chás, cafés, bolos e, né, vários outros produtos que só a elite costumava comer, não é isso, né? Eles chegaram à conclusão de que de fato, aquela poesia foi escrita por essa escrava. Essa poesia está no livro da professora Eleni Varricas, que tem título, se não me engano, A Escória do Mundo, Os Párias, né? E é um livro extremamente interessante, porque ela pega uma série de poesias, uma série de peças de teatro, uma série de obras literárias, de como o pária é representado em todo o mundo pela literatura, tanto na Ásia, na Índia, na Europa e em várias outras partes do mundo, né? E portanto, né, eu também, como a literatura diz que a América Latina é um país sui generis, onde poucos sabem aproveitar muito bem e aproveitam muito, né, do pouco que tem a América Latina, né, eu vou também lembrar de uma frase do rei de Portugal, do século XVII para o século XVIII, que dizia, não a América Latina, o Brasil, né, nosso país, o meu país, né, que o Brasil era uma grande vaca leiteira, onde todos mamam, não é isso, né? Só que ele esqueceu de dizer, principalmente o rei de Portugal, né? E principalmente a corte portuguesa, né? E os portugueses da elite, não é isso, né? Que de uma forma ou de outra vieram para cá, né? Se tornaram os grandes senhores de grandes latifúndios, de grandes propriedades, e assim por diante, né? Aí eu estou mostrando a segunda desigualdade, não é isso, né? E a questão da exclusão. Todos nós sabemos que tem uma exclusão que é juridicamente sancionada, tá certo? E portanto, ela é uma exclusão política e jurídica, não é isso, né?
Os negros eram considerados coisas, não é isso, né? Na medida que os negros eram considerados coisa e, portanto, não ser dotados de razão, de racionalidade, então o negro não teria a sensibilidade e o poder de produzir poesia, né? Não sei se vocês lembram, vocês que são estudiosos da história do Brasil, mas todos leram na sua infância, na escola primária, a carta de Pero de Vaz Caminha. E se vocês lerem a descrição da carta de Pero de Vaz Caminha, vocês vão notar que o Pero de Vaz Caminha descreve as mulheres na parte do baixo ventre e diz, como está escrito, não está publicado, eu acho que não há mal nenhum em dizer, né, que essas indígenas tinham, né, as suas vergonhas redondinhas e muito graciosas, não é isso, né? Tá certo, né? E a partir daí pode ter sido a origem e a raiz do nascimento da teoria da miscigenação, porque parece que os portugueses, né, tá certo, dizem que não tinha restrições quanto à origem étnica das pessoas, bastasse que fossem redondinhas e graciosas, não é isso, né? Tá? E quando Pero Vaz de Caminha descreve o indígena, ele diz, há também entre os habitantes da terra pessoas de cor marrom, olhando, percebe-se que é dotado de uma força física, mas de pouca inteligência. Não é isso, né? E veja, o primeiro contato do europeu com a população autóctone pré-cabralina é no sentido de desqualificar e ver o mundo que já estava, portanto eles não descobriram, né, tá certo? E eles encontraram esse mundo, dizendo que, né, tá certo? Aqui nesta terra, né, havia elementos dotados de força física. Já a primeira ideia era transformar em quê? Força de trabalho. Não é isso, né? E eu estou contando isso porque há vários povos da América Latina, e principalmente na Bolívia, que tem uma robusta presença da população indígena, Equador, que tem uma população indígena de mais de 25%, o Chile também tem uma população indígena razoável, e vários outros países da América Latina, essa população viveram excluídos e marginalizados durante séculos, né? Não é isso, né? E a partir daí eu estou tentando mostrar de que a ideia da inteligência também, segundo a concepção cristã ocidental europeia, se distribui de uma forma desigual. Tem aqueles que têm razão e tem aqueles que não têm razão. E a partir daí surge a ideia do selvagem irracional, não é isso, né? E uma série de outros epítetos em relação à população autóctone das Américas, né? Isso posto, vamos chegar para a época contemporânea, não é isso, né? Não tão contemporânea, mas a época que o Prolan começou a engatinhar e começou a produzir um certo tipo de conhecimento através dos alunos de mestrado, né? E o mais interessante, que não é só o europeu que desqualificava outros povos, não é isso, né? Não sei se vocês sabem que quando se fala da América Latina dos anos 80, eles dizem que é a década perdida para a América Latina, né? Eu tive curiosidade e fui ver as estatísticas mundiais sobre a distribuição do PIB mundial. Aí eu descobri que o PIB dos Estados Unidos em 1981, que é o começo da década perdida,
era de aproximadamente, eu sou meio cego, preciso pôr o óculos, né? De 36% do PIB mundial. No final da década de 80, o PIB dos Estados Unidos foi para 23%, 23%, né? Não é isso, né? Só para citar um exemplo, porque eu fui acusado de agente do imperialismo oriental, né? Mas isso não me perturbou e não está me perturbando, então eu vou dizer que o PIB do Japão cresceu nesse mesmo período, né? De 6% para 14%, e de 91 para 92 foi para 7,6%, quase 8%, né? Eu me lembro, eu estive com a Amália na carreira de Geografia da Universidade de Buenos Aires, e ele falou, o CEDI está tentando colocar na América Latina o imperialismo nipônico e asiático, não é isso, né? E o Lippietz, que é o teórico da regulação, ele estava lá, né? O Lippietz estava lá, né? O grande teórico da regulação francesa, economista francês. Economista que ligou muito com a geografia. É isso, isso. Aí o Lippietz disse para mim, olha, se eu tiver que escolher o imperialismo japonês entre a Europa e os Estados Unidos, eu fico com o imperialismo norte-americano. Agora, se eu tiver que escolher entre o imperialismo norte-americano e o imperialismo europeu, eu fico com o imperialismo europeu, né? Você estava lá, né, Amália? Não é isso? E tal. E todo mundo achava que eu estava brincando. Mas nessa época, na década de 93, 94, eu fiz uma série de simulações estatísticas, aí eu descobri que, na verdade, o PIB europeu também decresceu de 29,1 para 26,9, não é isso, né? Então, os Estados Unidos estava realmente, né, na escalada da década perdida. Só que eles botaram esse epíteto de década perdida para a América Latina, mas eles não se autodenominaram de década perdida, né? Foi nesse período que houve um grande celeuma nos Estados Unidos e vários assessores de Clinton fizeram várias reuniões e começaram a estudar a fundo a economia, a política e a sociedade japonesa e produziram uma série de trabalhos. Mas por que o PIB japonês cresceu tanto? Eu não estou falando da China, porque nessa época ainda a China, né, não estava despontando como, né, uma potência em franco progresso, não é isso, né? E o mais interessante que, vendo a distribuição da riqueza mundial, que naquela época era de 23 trilhões, né? 81% dessa riqueza, né, localizava-se no norte do Equador. 81% no norte do Equador. Não, mas o número é espantoso, 81%, não é isso, né? É a concentração, é a problemática da concentração de capital, não é isso, né? E mais ainda, né? E o restante, 19%, né, estava no sul, onde nós estamos, não é isso, né? Tá certo, né? Quer dizer, então, né, é o sul que não produz tanta riqueza e não acumula tanta riqueza, né? E houve uma série de teorias no Brasil, não é isso, na Amália? Na CEPAL, no Brasil, dos intelectuais brasileiros, porque o brasileiro não era produtivo, porque tinha muito indígena, muito mulato, muito negro, e a partir daí surgiu também, né, a necessidade de importar mão de obra. De onde? Da Europa. Não é isso, né? É claro, da Europa. De preferência de cultura cristã ocidental. Chegou uma época que São Paulo, a capital de São Paulo, tinha mais imigrantes europeus do que não europeus, não é isso, né? Buenos Aires, né? A querida terra sua, né? Buenos Aires tinha mais de 50% da população, né, de imigrantes europeus, né? Então eles foram buscar o europeu para civilizar a América Latina, não é isso, né?
civilizar o Brasil, civilizar a Argentina, para que nós pudéssemos alcançar um patamar de desenvolvimento econômico, cultural e político assemelhado à da Europa. Tudo isso é chamado de teoria eurocêntrica, não é isso, né? O eurocentrismo, não é isso, né? Com isso, já estou colocando uma nova temática que começa a surgir, de que a América Latina tem que encontrar o seu próprio caminho dentro do próprio povo, através da sua própria cultura, ou através da diversidade cultural e através da diversidade étnica, tá certo? E respeitando essa diversidade, né, presente nas várias etnias indígenas, e alguns países transformaram isso num item constitucional, como, por exemplo, o Equador. A Bolívia está vendo nisso? Em parte, né? Existe toda uma discussão em torno dessa questão, tá certo? Agora, é claro, se isso é colocado na Constituição, é para que a Constituição reconheça de que a diferença não exclui, mas a pessoa que é diferente pode ser, né, tá certo? Incluído como um elemento diverso, não é isso, né? E isso é um novo elemento que surge nas várias análises sobre a América Latina, né? Mas continuando um pouco com essa coisa chata de estatística, né? Eu tenho um outro dado extremamente interessante, né? De que eu estou meio cego, viu, pessoal? Tá. 7 países desenvolvidos, 7 países desenvolvidos, né? Não é isso, né? Que eu tomei nota disso em algum lugar e não sei aonde que eu coloquei no papel, mas a minha memória registrou que 7 nações do mundo todo concentravam 2/3 da riqueza mundial. 2/3 da riqueza mundial. 7, é claro, em primeiro lugar estava os Estados Unidos, né? Não é isso, né? Aí acho que aparecia a Inglaterra, não é isso, né? É claro, a querida e a fantástica França, a terra da Revolução Francesa, com a famosa frase, um homem, um voto, também estava na lista, não é isso, né? Tá certo? Então, e Itália, né? A Alemanha e outros países, né? E é interessante, sabe por quê? Porque, na verdade, se 81% da riqueza estava, não está certo, no norte, o grosso da população mundial não estava tanto no norte, mas estava também no sul. E a partir daí eu estou apontando novas assimetrias. Sul fica o quê? África, América Latina, não é isso, né? Ou América do Sul, e assim por diante. E a partir daí eu estou apontando novas assimetrias, né? Mundiais, né? Novas assimetrias mundiais, né? E avançando um pouquinho, né? Tá certo? Avançando um pouquinho, eu diria mais o seguinte, né? Tá certo? Que os dados, na verdade, indicam outros elementos extremamente sugestivos. Por exemplo, a América Latina, em 1982, tinha 7,1% do PIB. E esse PIB, em 1989, a famosa década perdida, né, que os Estados Unidos disse que era da América Latina, né? O PIB da América Latina foi para... Quanto que eu falei? 7,1, não é isso, né? Foi para 4,4, não está certo? 4,4. Se a gente analisar a queda do PIB americano e a queda do PIB da América Latina, dá para perceber que a queda do PIB norte-americano também foi de razoável porte, né? Se a América Latina teve a década de 80 como década perdida, os Estados Unidos também teve a década de 80 como uma década perdida, né?
Aliás, segundo Wallenstein e segundo Giovanni Arrighi, a decadência dos Estados Unidos e do capitalismo ocidental norte-americano começa na virada dos anos 1970 para 1980, numa análise da história de longa duração, segundo o Brodel, não é isso, né? Tá certo? E vendo todos esses dados, né, eu notei uma outra coisa extremamente importante, que é exatamente o seguinte, né, tá certo, né? Que não existe só a hierarquização dos mercados mundiais e, portanto, a hierarquização da acumulação capitalista. Existe também, olhando com muito cuidado as estatísticas, se vocês quiserem confiar mais na estatística das Nações Unidas, vá para a estatística das Nações Unidas, né? Aqueles que acreditam mais no Banco Mundial, né, tem as estatísticas do Banco Mundial. Mas eu fiei numa estatística de um jornal japonês, porque nessa época eu morava no Japão e dava aula no Japão, e lá não tinha, né, os dados do Banco Mundial, não é isso? Então, eu me fiei na estatística do Asahi Shimbun, né? Eu vou ter que agora mudar essa estatística, colocar Banco Mundial. Eu tenho a impressão de que o meu paper vai adquirir maior credibilidade, né, e maior circulação, certamente, né? E aí eu percebi o seguinte, né, que também existe a hierarquização dos espaços econômicos, né, Amália, né? É claro, com toda certeza, né? E também, além dessa hierarquização dos espaços geoeconômicos, né, nós também temos a hierarquização dos espaços onde se produz tecnologia, conhecimento e, portanto, se produz ciência básica e, portanto, né, o conhecimento que, em última instância, vai se transformar nas forças produtivas que vai dimensionar, potenciar a acumulação capitalista. É claro, os brancos do norte vão dizer, é claro, nós produzimos conhecimento, nós somos brancos, não é isso, né? Tá certo, né? E na medida que nós produzimos o conhecimento, certamente produzimos indústria de ponta. E na medida que nós produzimos a indústria de ponta, produzimos um capitalismo extremamente robusto, não é isso, né? Robusto, né? Só que, segundo um demógrafo, pode ser até um geógrafo, Amália, ele disse num livro que eu li, e as estatísticas que estão lá, que a Inglaterra potencia a correia da acumulação capitalista através né, da exportação dos irlandeses. A população da Irlanda, no começo do século XIX, era de aproximadamente 8 milhões de habitantes. 8 milhões de habitantes. Um século depois, essa população foi reduzida para 4 milhões. 4 milhões, não é isso, né? Então, o capitalismo também se faz transportando homens e fazendo os homens circularem do velho mundo para o novo mundo. Eu tenho certeza que você sabe mais do que eu sei, de que do século XIX, meados do século XIX, até meados do século XX, não sei se vocês já ouviram essa estatística, saíram da Europa 70 milhões de europeus. 70 milhões de europeus foram para os Estados Unidos, para a América Latina e alguns para a Austrália e Oceania, que tem a Nova Zelândia, não é isso, né? Que foram colonizados pelos brancos, não é isso, né? África do Sul. África do Sul, África do Sul e assim por diante. 70 milhões. Você sabe qual é a população da Itália nesse período? 30 milhões. Não é isso, né? Quer dizer, e pouca gente relacionou esse fenômeno com as grandes migrações de capitais.
Por que isso aconteceu? Depois da Revolução Industrial, né, que ocorreu no século XVIII para o século XIX na Inglaterra, os capitais começaram a migrar para os Estados Unidos. E o Marx considera os Estados Unidos como o arquétipo do Estado moderno, não é isso, né? Como de Estado moderno. Agora, é claro, tem várias teorias, né? Que os imigrantes, quando viram a Estátua da Liberdade, dizem, puxa, até que enfim cheguei à Terra da Liberdade. E simbolizando a Terra da Liberdade, tem a Estátua da Liberdade, que ela fica na entrada da Ilha Ellis, não é isso, né? Onde ficava o alojamento dos imigrantes, não é isso, né? Mas isso aponta também de que essa querida Europa, essa Europa civilizada, democrática, não tinha espaços para 70 milhões de europeus. Ninguém sai de um país para outro se tiver um espaço, se lá pode cultivar sonhos e utopias de realização. Quer dizer, é um espaço que não permitia nem sonho, nem, né, utopias, e, portanto, a estrutura era tão tacanha, com resquícios das regras feudais, aonde a sucessão se fazia por primogenitura. E como, né, a terra era tão tacanha, tão pequena, tão apequenada, é que essa população teria necessariamente que sair. Se Colombo não tivesse descoberto a América, se Cabral não tivesse descoberto o Brasil, eles não teriam aonde ir. Não é isso, né? Ele está certo? Então, é claro, depois eles erigiram uma estátua a Colombo, não é isso, né? Lá na Espanha, não é isso, né? Em Barcelona. Em Barcelona, né? Não é isso, né? E também em Portugal, não é isso, né? Mas Cedi, conta também a quantidade de dinheiro que imigrante mandava isso. para o país. Não, mas eu não posso contar todas as histórias dos imigrantes, mas mandavam uma quantia notável. A crise da notável. E o processo de industrialização europeu, sucedendo-se à Inglaterra, que ocorreu na Alemanha, que ocorreu depois da unificação da Itália, não é isso, né? E em outros países da Europa, foi através das poupanças acumuladas, através do trabalho extremamente árduo, na condição quase escrava de trabalho, que eles remetiam para a Europa, para ajudar a família. Não é isso, né? E o professor Franzina tem um belíssimo livro sobre a imigração do norte da Itália para o Brasil. Ele diz, bem, mas qual era, que tipo de casa era essa casa? Ela diz, é uma casa esburacada. Não é isso, né? Não é? Muitas vezes terra de chão batido. Algumas casas um pouco mais modernas, um pouco mais, né, ricas, tinham tábuas, não é isso, né? Mas na verdade eles viviam de uma forma extremamente precária. Então essa Europa também não é essa Europa que muitas vezes, né, nós produzimos através dos mitos, ritos e símbolos, não é isso, né? Tá certo? Isso é uma Europa extremamente idealizada, não é isso, né? Tá certo? E como eles tinham fome de terra, e lá não tinha tanta terra, né, não é isso, né? E aqui tinha terra em excesso, né, tá certo? Através do trabalho diuturno, sistemático, né, insano, eles começaram a acumular riqueza e conseguiram, tá certo, né, fazer a América. Tem um livro chamado Fazer a América, né? Eu tenho pouco tempo, né, então, para... tá certo? Eu não gosto de tomar com tanto tempo, né, dos meus compatriotas alunos, né, não é isso, né, tá bom? Então eu vou ver. Diante desse panorama, veja, o que restava para os países da América Latina? Tá certo? As exportações dos produtos naturais e recursos primários, houve um certo período, devido à terceira revolução industrial, a revolução na área de chips, da microeletrônica, da biotecnologia e vários outros avanços,
o processo de industrialização foi um processo, muitas vezes, em muitos países, poupadora de recursos naturais. Então, houve uma época, em relação aos países da América Latina, que a exportação de recursos naturais não era exportado na quantidade que se fazia anteriormente, né, tá certo? E com isso, como eu disse que o conhecimento, a ciência, o conhecimento era produzido mais no norte e muito pouco no sul, isso não quer dizer que o sul não produzisse conhecimento, produzia conhecimento sim, né, tá certo, né? Mas segundo os economistas, né, desculpe se tiver algum economista, né, se tiver 10 economistas, nós vamos ter 10 opiniões, o que é saudável, porque mostra a diversidade de abordagem que os economistas têm, não é isso, né? E segundo os economistas, eles diziam, né, que, bem, um produto, para ser aceito no mercado mundial, ela tem que ter densidade em termos de know-how, conhecimento, em termos de qualidade, em termos de refinamento, e, portanto, tinha que ter o quê? Uma massa de valor agregada, altamente, né, refinada. E por isso, né, um produto brasileiro não poderia ser exportado, né? Lembra da famosa frase que do Collor, que dizia que o Brasil não produzia automóvel, produzia o quê? Carroças, não é isso, né? Não é? Quer dizer, com isso dizendo que a produção, né? Não é isso, né? Brasileira era numa planta importada, sucateada nos países, né? Tá certo? Desenvolvidos, e eles traziam essa planta como capital, não é isso, né? E tiravam mais dinheiro, né, aqui do Brasil e da América Latina, e eles implantavam essa indústria, segundo a CEPAL, substitutiva de importações, né, não é isso, né? E, portanto, né, a América Latina não teria como exportar para os mercados mais, né, refinados da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e da Austrália, e que eles poderiam produzir para o consumo interno, porque o mercado consumidor latino-americano não era tão exigente, e a elite não consumia de jeito nenhum, né? Ia para a Europa, comprava, né, tá certo, né, o seu carro europeu, ia para a Europa, comprava suas roupas de marca, não é isso, né, nas boutiques chiques da Europa, não é isso, né? Alguns iam até de avião particular, não é isso, né? Porque aqueles que acumulavam capital e dinheiro na América Latina é uma acumulação monumental, não é isso, né? Tá certo? E a partir daí produzia-se desigualdades abissais. Eu estou falando dessa desigualdade porque todos os programas de integração apontam a questão da pobreza, da miséria e assim por diante, né? Até 2004, 2005, a pobreza na América Latina cresceu constantemente. A partir da assunção de certos governos nacionalistas voltados para essas populações que eu disse, de indígenas, não é isso, né? De população negra, dos excluídos e assim por diante, né? Tá certo? Que alguns teóricos chamam de nacionalismo de Estado, né? Ou, né, de um Estado voltado para a população excluída, né? É que esse índice de pobreza começou a diminuir na América Latina. Antes o índice de pobreza diminuía no mundo por causa da China, devido, né, ao forte impacto do processo de industrialização galopante que os chineses empreenderam no final do século XIX para, né, a primeira década do século XX, né, tá certo? E com isso, né, quer dizer, tem uma famosa frase do secretário executivo do Itamaraty, o Guimarães, né, que ele diz: o Brasil tem vizinhos, o Brasil tem muitos vizinhos, o Brasil só não é vizinho de 2 países, um é o Equador e outro é o Chile.
todos os outros países da América Latina são nossos vizinhos, tá certo? E nós precisamos, né, encetar uma política de aproximação aos nossos vizinhos, tá certo? E mais ainda, ter uma política para que circule homens, capitais, conhecimento e vários outros, né, tipos, né, de saberes, né, produzidos. Mercadoria principalmente, né, Amália? Tá certo? Tá bom. Isso, né? Mercadorias, né? E assim por diante. E aí começou, né, tá certo? É claro que houve vários outros planos, né, de integração, né? Mas eu vou ficar um pouco no Mercosul e um pouco na comunidade sul-americana, que depois virou, né, União, né, da América do Sul, não é isso, né? E, veja, o Brasil, eu já estive em alguns países da América Latina. O Brasil, não o brasileiro, o Brasil, através dos seus empresários, através dos seus capitais, o Brasil não é bem visto na América Latina. O Brasil é visto como um país, né, imperialista. É claro, mas como o imperialismo maior está lá no norte, né, nos Estados Unidos, né, eu poderia dizer que o Brasil é um país subimperialista, não é isso, né? Aí, quer dizer, então, politicamente, né, tá certo? Eles não invadiram as fronteiras, mas eles invadiram através de quê? Migrações transfronteiriças. Em alguns casos, o caso mais evidente é o caso de Portugal, da Paraguai e Portugal. Portugal fica lá no norte, não é isso, né? E mais ainda, né? Eles começaram a fazer uma série de projetos a caminho do Pacífico. Por quê? Porque a China começou a aparecer. O Japão estava se desenvolvendo numa certa época. Os novos países industrializados da Ásia começaram a se despontar. Não é isso, né? A Coreia, que na década de 70 tinha o mesmo patamar econômico do Brasil, em termos de produção industrial, em termos de produção do conhecimento, hoje tem uma produção de conhecimento 10 vezes maior do que o Brasil, né? E assim por diante. Não a produção industrial em termos de valor econômico. O Brasil tem uma produção industrial de valor econômico bastante robusto, não é isso, né? E o Guimarães diz o seguinte: nós temos o quê? Capital. Nós temos o quê? Grandes construtoras. Aí, é claro que a diplomacia brasileira, através dos seus assessores, né, projetaram o IRSA, não é isso, né? Tá certo? Que é exatamente, né, tá certo, né? Uma instituição encarregada de planejar e projetar, né, um sistema de infraestrutura, porque para você poder fazer circular mercadoria, você tem que ter o quê? Um sistema de infraestrutura extremamente moderno, não é isso, né? É claro, o Brasil, com isso, né, além de procurar o caminho para o Pacífico, além de tentar modernizar as várias rodovias, modernizar as várias hidrovias, não é isso, né? E assim por diante. Então eles começaram a pensar na integração através do aperfeiçoamento, né, infraestrutural, tá certo? Tem um trabalho num livro recentemente lançado pela professora Regina Gadelha, da PUC, que ela mostra a presença do capital brasileiro na Venezuela. Lendo aquele artigo, eu entendi por que o Brasil, né, tá certo, apesar de politicamente, né, nem sempre receber, ser recebido, né, tá certo, diplomaticamente bem, o Brasil tinha tanta paixão pela Venezuela e tanta paixão pelo Chávez. Aí eu percebi que não era nem pela Venezuela nem pelo Chávez, mas pelos recursos energéticos que a Venezuela tem, e a Venezuela tem
não está certo? Ultrapassou a Arábia Saudita em termos de reserva petrolífera, está certo? Essa que era o monopólio dos Estados Unidos, o Brasil aos poucos foi se aproximando. A quantidade de grandes empreiteiras brasileiras presente tanto na Venezuela quanto na Argentina. Por quê? Porque em termos de produção de conhecimento na América Latina, o Brasil está mais avançado do ponto de vista científico e tecnológico, não é isso, né? Quer dizer, e assim por diante. Mas é um número incrível, está lá até presente o Ministério da Ciência e Tecnologia, está lá presente o Embrapa, não é isso, né? Quer dizer, está presente, né, várias outras empresas e instituições científicas brasileiras, não é isso, né? E assim por diante, né? Tá certo? Então eles começaram a ocupar, tá certo? Exportando capitais, né? Mercadorias e homens, tá certo? Quer dizer, homem. Foi isso. E a partir daí, é claro, para dinamizar o Mercosul, que estava aparentemente, né, tá certo, né, num processo de desenvolvimento extremamente lento, no governo do Lula, concebeu-se, né, o Unasul, tá certo? E o Unasul foi exatamente projetado porque, em termos de presença econômica na América Latina, o Brasil já era uma potência subregional de grande porte. E o Unasul, segundo, né, o professor Bernal Messa, e segundo, né, o Guimarães, que foi secretário executivo do Ministério das Relações Exteriores, né, ela foi projetado para fazer com que o Brasil emerja como uma potência média. Quer dizer, média América Latina, média em termos de conhecimento, média em termos de economia, mas uma potência real na América Latina, né? Tá certo? E para terminar, eu peço milhões de desculpas à coordenadora aqui, né? Eu estou abusando do tempo, né? Tá certo? Isso é um monopólio, né? Tá certo? Que merece ser criticado, né? Com muita ênfase, né? E com muita, né, paixão, porque tempo tem que ser distribuído democraticamente. Mas alguns acham que o tempo é algo que é monopólio, né? E eu não gostaria de monopolizar o tempo, né? Problemas do Mercosul. Quais são as dificuldades para a consolidação do Mercosul? Entre os problemas estruturais, o intenso grau de pobreza na região. Eu comecei citando um caso de uma escrava, não é isso, né? Quer dizer, o capitalismo mundial não diminuiu as desigualdades abissais. Por quê? Porque a forma de apropriação do valor trabalho é extremamente desigual. E essa desigualdade está estruturalmente, em espanhol diz ubicado, mas localizado, né? Não é isso, né? Localizado nessa estrutura de produção. E essa estrutura de produção na circulação reproduz essas desigualdades. E quando chega ao consumo, ela chega de uma forma desigual. Eu vou citar uma frase que estava em todos os jornais quando o Lula deu conferência para a Samsung, e a Samsung pagou um dinheiro razoável em termos de honorário, e o Lula disse o seguinte: os empresários reclamam de que o meu governo é um governo social, é um governo que focaliza as populações excluídas. Só que vocês não devem esquecer de que a Bolsa Família que o meu governo
paga, que é em torno de 14 ou 15 milhões de famílias beneficiadas, a primeira coisa que essa família faz é ir correndo para uma loja varejista e comprar a 30 prestações um liquidificador que custa R$1.000, pagando R$12.000. Não é isso? Eu tentei uma vez comprar nas lojas, né, tá certo, do grupo Pão de Açúcar, quebrou um liquidificador. Eu falei, eu quero pagar à vista. Quanto custa à vista? Não há hipótese. Nós só vendemos a prestações. 10 prestações sem juros. Eu não acreditei, né? Tá certo? Ué, falei, não, é 10 prestações sem juros. Juros e mais juros embutidos no preço, não é isso, né? Foi isso que o Lula disse. Eles vão correndo comprar geladeira, vão correndo comprar celular, vão correndo comprar uma TV Samsung e assim por diante. Tá certo? Então veja, distribuir renda, dependendo do planejamento que se faz na distribuição dessa renda, sem formar essa população, é manter essa população dentro de uma desigualdade abissal que o Florestan Fernandes, no seu monumental livro Revolução Burguesa no Brasil e Circuito Fechado, diz o seguinte: na América Latina e no Brasil, a estrutura arcaica se alimenta da estrutura moderna, e a estrutura moderna se alimenta da estrutura arcaica. Não só em termos políticos, mas em termos culturais, em termos sociais e em termos econômicos, né? O segundo item que eu coloquei aqui, as grandes dificuldades, né? Tá certo? Agora eu perdi a folha, né? Nem sei onde eu enfiei, né? Tá certo? Mas vocês têm que me acostumar que eu sou assim mesmo, né? Tá certo? As assimetrias econômicas existentes entre os países, né? Membros, né? Não é isso, né? E associados do bloco. O Brasil é praticamente metade do PIB desses países. Não é isso, né? Não dá nem para falar em assimetria. Venezuela só tinha petróleo praticamente, não é isso, né? Tudo na Venezuela tem que ser reconstituído e reconstruído, tá certo? E quem que tem know-how no país da América Latina? O Brasil não fabrica aviões através da Embraer, não exporta para os países da América Latina, até para os Estados Unidos e Europa, não é isso, né? Então, né, tá certo? Quer dizer, então o Brasil se tornou realmente, né, tá certo, né? Aquilo que na Inglaterra dizia, né, que a Inglaterra era o celeiro do mundo, né? O Brasil é o celeiro da América Latina. O Brasil é que abastece vários países da América Latina. Quando o presidente do Paraguai criou um contencioso, segundo ele, eu acredito que ele está certo, por justa razão, porque quando se construiu, né, tá certo, né, o Itaipu, a negociação da distribuição da energia elétrica se fez de uma forma bastante favorável ao Brasil, porque quem tinha capital era o Brasil, não é isso, né? E quem tem capital, né, tá certo, acaba impondo as regras do jogo, não é isso, né? Então, ele disse, não, eu preciso fazer isso para beneficiar a população pobre do meu país. Quando Evo Morales intercedeu e entrou em contencioso em relação aos hidrocarbonetos, qual é a razão que ele usou? Não é isso, né? Que o hidrocarboneto é uma riqueza natural pertencente ao povo, né, boliviano, tá certo, né? E portanto, né, esse recurso natural de hidrocarboneto é um bem natural da população boliviana, em sua robusta maioria de populações indígenas, né? Eu vou para o terceiro item, eu tinha várias outras coisas, mas não vou falar não, viu? Tá bom. O terceiro item.
Quem escreveu essa palavra, eu vou ler, foi a Regina Gadelha, uma amiga professora titular da PUC, né? O evolver, né, das democracias dos países membros. O que aconteceu com o Paraguai quando houve conflito político, golpe, tentativa de golpe militar, não é isso, né? Quer dizer, por quê? Porque nos projetos de integração, a democracia entra como item de constituição, né, do projeto de integração do Mercosul, não é isso, né? E esse item também entra como item de que a democracia é um valor a ser cultivado e, portanto, a ser difundido, né, tá certo, né? E, em última instância, né, a democracia, né, tá certo, né, é o regime político, né, adequado às pretensões, às aspirações, aos mitos, ritos e sonhos latino-americanos, tá certo? Agora, é claro, democracia, ela é um valor do norte, isso, né? A democracia, enquanto, né, concepção, nasceu na Europa, isso, né? Nem nos Estados Unidos, né, tá certo? E aí entra exatamente essa grande questão. Existe caminho alternativo para a América Latina? E alguns apontam, bem, a população indígena autóctone vivia numa comunidade comunista, alguns dizem isso, né? Onde a terra era comunal, os bens eram distribuídos, não é isso, né? Havia um comunitarismo, alguns dizem socialista, não é isso, né? E onde todos eles eram felizes vivendo dentro desta estrutura jurídico-política. Mas será que a população atual tem essas características? Tá certo? Será que é possível ter uma alternativa, né, tá certo, autóctone, bem latino-americano e, portanto, né, caracteristicamente, né, tá certo, né, brasileiro? O brasileiro é meio imperialista, né? Desculpe, né? Eu sou brasileiro, né? Quer dizer, paraguaio, boliviano, equatoriano. Né? Eu me lembro que quando houve aquela famosa controvérsia na terra dos Yasunis, né? Não é isso, né? E tem um outro nome aqui, e que tinha uma reserva, dentro da reserva, em alguns lugares tinha, né? Tá certo? Reserva petrolífera de grande porte, né? Em última instância, o presidente acabou permitindo que algumas empresas explorassem, permitindo que alguma né, carreteira, né, que é a grande estrada, passasse nessas terras. Aí, quando a população perguntou ao presidente, mas o senhor prometeu na sua campanha política de que nós seríamos consultados. Aí, sabe o que ele disse? Então, vamos viver de quê? Né? Aqui já tem uma alternativa, né? Então, vamos viver de quê? E os Juanitos, né? É Juanitos, né, que fala, né? Aquelas bolsas, não é isso, né? Tá certo? Como é que nós podemos fazer a igualdade como matriz da democracia imperar na América Latina? São questões que nós precisamos pensar e repensar intensamente. E muito obrigado, e desculpe ocupar o tempo de vocês. Bom, agradecer muito, professor Cedirano, por essas considerações, reflexões, perguntas, né, que foram colocadas também para nós, e dizer da minha satisfação de ter sido convidada hoje para mediar essa mesa, né, porque eu estou há pouco tempo no PROLAN, estou só há 3 anos,
vinha convite, né, na ocasião da coordenadora, a professora Cristina Cacciamari, hoje convivo, né, com a coordenação do programa, a professora Lisbeth à frente da coordenação, e dizer dessa alegria, né, de estar podendo conhecer um pouco da história, né, do PROLAN através dos professores que o constituíram e das principais questões que se colocavam no momento, né, em que a América Latina passa a ser passível, né, de ser pesquisada, pensada, olhada sobre também os olhos da Universidade de São Paulo, né, da ciência, da pesquisa e da reflexão crítica a respeito das possibilidades, né, de compreensão desse espaço latino-americano. Então, queria dizer da minha alegria, da minha satisfação também de estar hoje recebendo essa aula, né, dessa história, não é, e das questões tão importantes, né, e necessárias que foram colocadas aqui pelos dois professores, né, que hoje compõem esse debate sobre pensamento político-social latino-americano e as novas formas de integração.